a Deus aí pelo irmão Hélio, né? Em Jesus, irmão Lucinha, que estão na batalha e estão aqui conosco. Glória a Deus para todos sempre. Muitos irmãos faltaram hoje. Celine está lá visitando, o Leque também se recuperando. Está na casa da irmã dela, do irmão dela, aliás. Eu convido você só um instante a ficar mais uma vez de pé, por favor. Em nome do Senhor Jesus, por favor, rapidinho. Abra em Lucas capítulo 2, versículo de 8 a 20, e depois João 1,14. Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 2. Nesse culto de missões, como é o segundo culto, cada vez vamos trazer esta palavra missionária. Lucas capítulo 2, versículo de número 8. Lucas capítulo 2, versículo de número 8, diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o olho do Senhor veio sobre eles, e agora o Senhor os cercou e resplandeceu. Tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Até o 11, é suficiente. Vamos para João. Nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. João capítulo 1, versículo número 14, versículo profundo, clássico, que diz: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Começou a cabeça, já recebi oração, e eu quero orar mais um pouco. Senhor, eu te peço a bênção para a ministração dessa palavra, para a tua glória. Essa palavra do Senhor, amado Pai, que é direções de evangelização, é de esperança, baseada no teu Filho. Espírito Santo, me ajude a ministrar para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Pelo contexto dos dois textos que nós lemos em Lucas e em João, certamente já é possível saber qual a temática que nós vamos pregar nessa noite. O trabalho da temática com uma pergunta: para que Jesus nasceu? Para que Jesus nasceu? Diga para o Senhor que está ao seu lado, faça essa pergunta para ele se você quiser. Para que Jesus nasceu? Nós poderíamos dizer muitas coisas para que Jesus nasceu. O livro de Lucas diz que nasceu o Salvador, o Cristo. O livro de João diz que o verbo é referente a Jesus, ele se fez carne. Ou isso significa que Jesus se tornou humano. Jesus assumiu um corpo humano, porque antes disso, de Jesus assumir um corpo humano da barriga de Maria pelo Espírito Santo,
Jesus, ele sempre existiu com Deus por toda a eternidade. No seu espírito, Jesus não teve começo, ele é eterno. No seu corpo, no corpo, ele teve um começo ali na barriga de Maria. E quando João diz os verbos fez carne, ele está dizendo assim que Jesus se tornou humano, com um corpo humano, limitado, com as limitações humanas, inclusive mortal, que ele não era mortal, se tornou humano, se tornou mortal. Então, para que Jesus nasceu? Vou falar 3 coisas pelas quais Jesus nasceu. Nós poderíamos falar muitas coisas, mas a primeira coisa para que Jesus nasceu foi para revelar Deus aos seres humanos. Esta é a primeira razão profunda pela qual Jesus nasceu. Jesus não nasceu por acaso. Jesus nasceu debaixo de um projeto de Deus. Então Jesus nasceu para revelar Deus aos seres humanos. Esta é a primeira razão e a primeira resposta da pergunta para a qual Jesus nasceu. Ele nasceu para revelar Deus aos seres humanos. Porque a Bíblia diz no Velho Testamento que ninguém podia ver a Deus. Ninguém viu a Deus de fato. João fala isso. Viram manifestações de Deus. Moisés queria ver a face de Deus. Deus disse: se você ver a minha face, você vai morrer. Porque Deus, ele é tremendamente santo, assombrosamente santo, e não dá para alguém ver a sua face e continuar vivo. Automaticamente a sua santidade terrível iria matar essa pessoa. Não é que Deus, é porque Deus é assim. Quando um ser santo é tremendamente santo, entra em contato com um homem que é pecador. O Moisés era um servo de Deus, mas era pecador, e ele iria morrer. Então Jesus, ele veio para revelar os Deus aos seres humanos, para que os seres humanos pudessem ver Deus através da sua face. Veja comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses, eu queria que você passeasse comigo na Bíblia. É bom passear na Bíblia, né? Mergulhar nas Escrituras. Colossenses capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo que em Jesus habita corporalmente. Jesus tinha um corpo, e Paulo afirma que nele habita, e Jesus habita corporalmente, porque tinha uma heresia grega chamada gnósticos, que afirmava que Jesus era uma espécie de fantasma. Jesus não tinha corpo, porque os gnósticos entendiam que não tem como, uma vez que a carne é pecadora, não tem como Jesus se tornar um corpo. Só que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, e eles esqueceram que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, sem nenhum pecado. Então, Paulo afirma para combater eles, diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus revela com a sua totalidade tudo o que Deus é, e ele nasceu para revelar Deus aos homens, para que os homens pudessem ver a face de Deus na face de Cristo. É por isso que Jesus disse assim para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, eu revelo a face de Deus. E aí, pode ser visto sem morrer. Lá também no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, também afirma sobre essa questão de que Jesus revela Deus. Vamos lá para Hebreus. De Colossenses, deu um voo aí para Hebreus, capítulo 1, versículo de número 3. Também o escritor Hebreus declara essa questão que Deus
Jesus revela Deus aos seres humanos, capítulo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, o qual ele está se referindo a Jesus. Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Tudo que Deus é, Jesus é. Então Deus se revela em Jesus. Primeira razão para a qual Jesus nasceu é para revelar Deus aos homens. E diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez homem, e a palavra habitou significa armou sua tenda, armou seu tabernáculo, armou sua casa e morou conosco. Jesus é Deus habitando conosco. Naquela época, lógico, cerca de 3 anos e meio. Então, quando Jesus pisou na terra, era Deus pisando na terra. Como disse Billy Graham, disse que o maior acontecimento na história não foi o homem pisar na lua, mas Deus pisar na terra. Quando Jesus pisou na terra, era Deus pisando na terra, era seus pés na terra, era seus olhos na terra, era a sua face na terra, era a sua vida na terra, era Deus habitando com os seres humanos através de Jesus, que se fez homem para ser visto. Então, que coisa maravilhosa, né? O maior evento da história não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra. É isso, meus irmãos. Ele nasceu para revelar Deus. Tem aqui um pensamento no livro de Thomas Brooks, do livro Pérolas para a Vida. Ele fala assim: Cristo é o diamante mais resplandecente do anel da glória de Deus. Cristo é o diamante mais resplandecente do anel da glória de Deus. Esta é a primeira razão pela qual Jesus nasceu. Ele nasceu para revelar totalmente Deus. Onde Jesus andava, era Deus andando. O que Jesus falava, era Deus falando. Em quem Jesus tocava, em quem Jesus tocava, era as mãos de Deus tocando nas pessoas. Quem Jesus curava, era Deus curando as pessoas. E quem Jesus tinha compaixão, era Deus tendo compaixão das pessoas. E a quem Jesus restaurou, era Deus restaurando as pessoas. Finalmente, tudo que Jesus fez, era Deus fazendo através dele. Porque ele revela totalmente Deus. Segunda característica, meus irmãos, da pergunta: para que Jesus nasceu? Segunda resposta para essa pergunta: para que Jesus nasceu? Jesus nasceu para sentir nossa história. Jesus nasceu para sentir a história da humanidade. Jesus, cuja sua história era no ambiente celestial com os anjos, ele nasceu para sentir a nossa história, para provar a nossa história. Irmãos, olha, a encarnação de Cristo é muito profunda. Aquele que habitava na glória celestial, no ambiente terrivelmente maravilhoso que é a terra, ele veio para sentir a nossa história. Nós, que somos seres frágeis, diz o escritor aos Hebreus, que em tudo Jesus foi provado para socorrer os que são provados também. Jesus, ele sabe
as fragilidades de nós, seres humanos, porque Ele entrou na nossa história, Ele veio para sentir a nossa história. Ele, como diz aquele ditado, ele sentiu na pele. Sabe quando a pessoa fala assim? Só sabe quem sentiu na pele, não é? Não é assim? Jesus sentiu na pele a nossa história. A nossa história caída, depois da queda de Adão e a sua esposa. Ele veio para vivenciar, para sentir essa história dos seres humanos caídos. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 7. Jesus veio para sentir nossa história. Filipenses capítulo 2, versículo número 7, diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos seres humanos. Jesus, ele se tornou semelhante a nós, só como uma exceção, sem pecado. Essa é a grande diferença. Ele se tornou um ser humano para seguir nossas histórias, nossas limitações, nossas fraquezas, se tornou mortal, mas ele nunca cometeu pecado, porque ele se tornou humano, mas ele era humano gerado pelo Espírito Santo. Essa é a diferença. Ele se tornou humano, está sentindo essa história, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Portanto, um humano que nunca pecou. Jesus. Que glória, irmãos, para nós. Filipenses 2,7 diz que ele se tornou semelhante aos homens. Mateus capítulo 4, versículo 2 diz que Jesus ele teve fome. João capítulo 4, versículo 6 diz que Jesus ele teve cansaço. João capítulo 4, versículo 7 diz que Jesus teve sede. Mateus 26, 38 diz que ele teve tristeza. E outras coisas que ele sentiu. Para que Jesus nasceu? Jesus nasceu, em segundo lugar, para sentir nossa história. Terceira e última resposta à pergunta: para que Jesus nasceu? Jesus nasceu para redimir, ou seja, purificar os que creem nele, como único mediador e salvador dos seres humanos, e salvador também da própria criação, da própria natureza. Jesus nasceu para redimir os que creem nele. Automaticamente, aqueles que creem nele de verdade, de coração, automaticamente se arrependem dos seus pecados. É algo automático. Não tem como eu dizer que eu creio profundamente em Jesus e não me arrepender. Não há, porque eu só tenho condições de me arrepender se eu creio de verdade na sua palavra. Não há condições da pessoa que não crê de todo o coração se arrepender. Não tem como a pessoa se arrepender se você não crê. Não há possibilidade nenhuma. Como é que você vai se arrepender daquilo que você não crê? Você tem que crer. E é através da fé, nós sabemos. Paulo fala, é pela graça, como merecido, mediante a fé. Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 6 e 7. Jesus morreu para redimir os que creem nele como único mediador e salvador. Efésios capítulo 1, versículo 6 e 7 nos diz assim: para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção,
pelo seu sangue, ou seja, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Versículo de número 13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus nasceu para redimir os que creem nele como um único mediador, salvador dos seres humanos e da própria criação. Vamos ler 1 João capítulo 2, versículo 1, lá perto de Apocalipse. 1 João capítulo 2, versículo 1 a 4, o que é que diz? 1 João 2, 1 a 4. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas em todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Volte aí na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um que pode aproximar os homens de Deus, Jesus. Por isso que ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou o caminho, não um dos caminhos, mas ele disse: eu sou o caminho. É o caminho específico, é o caminho único que nos leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi claro, né? Aí ele faz no começo: eu sou o caminho, só ele é o caminho, só ele é o mediador. E ele diz o caminho, a verdade e a vida. E diz que ninguém vai ao Pai, no sentido de a salvação. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ir ao Pai tem que ser através de mim, não há outra forma. Por isso que Paulo fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E Paulo enfatiza homem, enfatizando também a sua humanidade. Para que Jesus nasceu? Para revelar Deus perfeitamente aos seres humanos. Para que Jesus nasceu? Para sentir nossa história. Para que Jesus nasceu? Para remir os que creem nele como um único mediador e salvador dos seres humanos e da própria criação. Lá em Romanos capítulo 8, a criação, ela geme. A criação precisa de ser salva da corrupção que Eva e seu esposo trouxeram para a criação. É nesse sentido que eu sei que repito aquela frase de Rubens Naborés: o pecado tem peso cósmico, atingiu todo o universo, e a criação está gemendo. A gente não escuta o gemido da criação, mas ela está gemendo, aguardando a nossa redenção, aguardando Jesus voltar, porque Deus disse que vai fazer novos céus e nova terra. Haverá uma restauração total desse universo, haverá uma renovação total da própria natureza, que a natureza sofre e geme, aguardando
a volta de Jesus. Até para a natureza, a volta de Jesus tem uma grandiosa importância. Ela está gemendo, desejando que Jesus volte o mais rápido possível para restaurar tudo. Até a natureza está gemendo. A alma dos seres humanos também está gemendo dentro de si. Alguns aqui não escutam, e posso explicar isso em Efésios, pela dureza dos seus corações. A alma está clamando, a alma necessita de Deus, mas falta isso pela dureza dos seus corações. Coração duro, trancado. A palavra não entra, não quebra, não arrebenta, não faz, não gera arrependimento. Coração endurecido é algo muito grave. Escuta a voz de Deus, porque a própria natureza anuncia Deus. Lá em Romanos 1:20 diz que a criação revela os atributos de Deus e a sua própria divindade. A natureza declara os atributos invisíveis de Deus. A natureza declara e prova a existência de Deus. Ninguém concorda, mas a natureza, o universo declara esse universo organizado. Uma matemática extraordinária, o Sol colocado na medida certa, na distância certíssima. A distância do Sol, o tamanho do Sol diz que a Lua é 400 vezes menor que o Sol e é 400 vezes mais próximo da Terra. Tudo matematicamente calculado. É fantástico. A Terra não tem coluna, a Terra está na melhor galáxia. Dr. Marcos Evelyn diz que Deus nos colocou num planeta chamado Sweet Master. Deus colocou a Terra na melhor galáxia, na galáxia plana. Olha que maravilha, plana, a melhor galáxia. Deus botou a Terra, esse planeta azul chamado Terra, e ao lado, além de botar na melhor galáxia, Deus colocou a Terra ao lado da melhor estrela, o Sol. E se for estudar o universo aqui, tu passa 10 horas falando, não é? Tudo colocado na sua maneira. E a química do universo? Os prótons, os nêutrons, os elétrons. Olha, é um negócio assombroso, é tudo. Deus é matemático, é químico, é geógrafo, é biólogo, é astrônomo, né? Para dizer outro falando aqui. Porque astrônomo, astrônomo é adivinhar pelos astros, aí não, isso aí embaraça. Quem criou a astrologia foi a Babilônia. Adivinhar por meio dos astros, tá aí os horóscopos, tá por fora, né? Aí deu signos. Signo tal, você é do signo tal, hoje vai ter o dia tal. Aquele embaraço, vem lá da Babilônia. Então a astrologia é uma coisa, é embaraço. Agora a astronomia é outra. A astronomia está os astros, as suas características, as suas assombrosas características. Então Deus colocou tudo sério. O universo é uma prova da existência de Deus. Então diz que todo mundo é indesculpável. O universo declara que Deus existe. Não tem como isso vir do nada. É impossível. E os incrédulos chamam a Deus de um nada, só para fugir. Isso é coração duro. Coração duro. Porque esse nada é Deus. O nome brasileiro, né? É Deus. O nome grego, do grego koine, é Theos. O nome inglês é God. Mano, toma aí mais. É Deus. O nada. Só para. Isso é dureza de coração. Não reconhece Deus. Irmãos, olha, Louis Pasteur disse que
nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima dele. Quanto mais você estuda a ciência do universo, mais você tem que reconhecer que é um Deus extraordinário, soberano, maravilhoso, que é seu Pai e fez Jesus nascer para revelar Ele, para sentir a sua história e para redimir os que têm o seu nome. Esse projeto ele se deu. É dureza do coração. Foi Louis Pasteur que escreveu a teoria que ninguém derrubou e nem derrubará. Cientista nenhum derrubou e nem consegue derrubar. A teoria do biogênesis, que a vida só tem condição de vir da vida. Não há como a vida vir de uma não vida. Não há como a vida vir do nada. A vida só vem da vida. Louis Pasteur. Ninguém derrubou essa teoria. Ninguém derrubou essa teoria. Pode ir para o PhD de Harvard. Pode ir para o PhD Harvard, Estados Unidos. Pode ir para o PhD de Oxford, na Inglaterra. Ele vai embora, mas não tem resposta. Ele endurece o coração. Ele tem que admitir que Deus não tem como subir do nada. Aconselho você seguir Dr. Marcos Weber e Dr. Adalto Lourenço. Estuda e você vai gostar. Eu estudo. Eles são profundos. Eles vão para a faculdade. Eles são doutores também. Né? Mesmo nível acadêmico, vai e diz que uma expressão latina, bota para morar os caras. Bota para quebrar as faculdades. E são dois servos de Deus. Marcos Weber fala de Deus sem a sua fé sai nos seus olhos. Ele crê nas Escrituras e prova na ciência. É profundo. Eu gosto dele. É um servo de Deus. Não é? Não sabe um dia, tem condição de trazê-lo aqui pessoalmente, né? É muito bom ouvir muito Deus. Meus irmãos, eu quero terminar com uma frase de Joseph Parker. Escutei a frase para concluir essa mensagem. Depois de ler as doutrinas de Platão, Sócrates ou de Aristóteles, sentimos que a diferença específica entre suas palavras e as de Cristo, a diferença é entre indagação e revelação. Ou seja, Platão, Sócrates e Aristóteles, nossos gregos, eles indagavam, perguntavam, filosofavam. Que a filosofia pergunta, o alta filosofia é perguntar, questionar. E a Bíblia é revelar, mostrar, salvar, libertar, renovar, curar, restaurar, santificar, esperançar, renovar, sobrenaturalizar, operar, restaurar, fortalecer, esperançar, salvar. Aleluia! A Bíblia é revelar, não é indagar. Só indagar. Aristóteles, Platão e Sócrates indagavam. E a Bíblia fala assim: é assim, é assim, é certeza, não é dúvida, é fato. Por isso que diz, a Bíblia começa no livro de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Fato. Ele não vai ficar no oposto. Teorias que existem várias, né? Formadas pelos homens. A Bíblia fala assim: Deus criou a terra. Deus fez Jesus nascer para esses três motivos que eu preguei nessa noite. Até na hora do seu irmão diz assim: fiquei dentro de Jesus.
você é Deus ao seu lado. E ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Jesus está conosco todos os dias. Você não vê a sua face, mas você sente a sua presença. E mesmo que você não sinta a sua presença, sentindo ou não sentindo, chorando ou não chorando, é com emoções, sem emoções, Jesus está com você sempre. Na alegria, na dor, nas lágrimas, nas dúvidas. Ele está sempre com você. Aleluia. Aleluia. Ele nasceu para seguir sua história. Ele sabe a tua dor. Ele sabe o sapato aberto. Quando o sapato aperta, ele traz folga. Quando a dor bate, ele traz alívio. Quando o medo aparece, ele traz coragem. Quando as limitações surgem com a vida, ele o limita, diz: eu estou contigo, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te fortaleço com a destra da minha mão direita. E quando você dorme, ele não dorme, está acordado, te vendo em todo momento. E os cabelos da sua cabeça estão contados. Todos eles sabem quantos cabelos tem na sua cabeça. E quantas células ele tem no seu corpo. Ele conhece você por completo. Então fale mais com ele. Ele nasceu para redimir, purificar, comprar você para ele. Porque sabia que o pecado nos vendeu à escravatura. Nós fomos, quando Eva pecou e Adão pecou também, nós fomos vendidos para o pecado. A palavra redenção era usada para algumas mercadorias que estavam na prateleira à venda. É por isso, quando aquela mercadoria era redimida, alguém chegava: eu vou comprar essa mercadoria, eu pago, agora ela é minha, não sai mais, é da minha propriedade. Foi assim que Deus fez conosco. Nos comprou do pecado, disse: você agora é meu. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Não é um momento. É por ele que comprou por toda a eternidade. Toda a eternidade você vai ser dele. Meu Deus, que maravilha! Esse é servo de Jesus. E largar esse mundo. Maravilhoso. Foi Jesus. É por isso que alguém comprou, perdeu, construiu um barquinho e o perdeu de água abaixo. E alguém achou o barquinho, botou numa loja de barquinho. E o dono chegou e disse: esse barquinho é meu. Disse: não, alguém me vendeu. Ele disse: esse barquinho é meu, eu tenho uma marca, eu deixei uma marca tal, assim, lá no barco, procure lá. Aí ele foi no barco, aí tinha marca lá. Aí ele disse assim: esse barco me pertence, tem minha assinatura, tem meu selo, tá? Aí o dono dele, tem a verdade agora. Ele disse: é o seguinte, ele é meu, mas eu vou pagar a você. Aí pagou muito caro por aquele barquinho, mesmo sendo dele. Aí botou o barquinho nos seus braços e na frente do dono da loja falou assim: barquinho, você já era meu, mas eu paguei por você. Você agora é meu 2 vezes. Aplauda Jesus. Nós fomos vendidos ao pecado, mas Deus pagou o preço pelo sangue do seu próprio filho e disse assim: você agora é meu 2 vezes. Aleluia. Aleluia. Você é 2 vezes meu. Por toda a eternidade. Fica de pé. Aleluia. Olha, irmãos, eu estou com vontade de cantar uma parte de mim para assim: oh, que amor glorioso
preço tão glorioso que Jesus por mim pagou. Inaudita graça me mostrou. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que por mim Jesus na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Aplauda Jesus de novo. Dá vontade de se converter de novo, não? Eu sinto vontade de me entregar para Jesus de novo, mesmo que a gente tinha 130, entrega de novo. Alguém aqui nessa noite quer entregar a vida para Jesus? Não fez uma aliança ainda, está afastado, quer voltar para o Senhor Jesus? Querida Creuza, dá vontade de voltar para Jesus de novo, né? Uma pregação dessa. Aí fala assim: eu quero de novo! Esse Jesus. Oremos, né, nosso irmão? Olhe pela fé dele. Senhor amado Pai, nesta noite, ó Pai, debaixo, ó Deus dos louvores, debaixo desta palavra, ó Deus, tão maravilhosa, para que Jesus nasceu, recebe a nossa gratidão por essas três coisas que pregamos aqui, Senhor, que estão, ó Deus, nossos corações, a nossa fé se firme nisso e em toda a palavra do Senhor. Recebe a nossa gratidão. Não tem como agradecer por tão grandiosa salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer como Davi: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Aplauda a Jesus mais uma vez. Maravilhoso. Pode sentar. Como canta Ana Azevedo: hoje eu vou cantar Jesus maravilhoso. É uma sábia do meio da saída, né? Hoje eu vou cantar Jesus maravilhoso. Maranata, vem buscar a gente, Jesus. Vem depressa, porque tudo ficará maravilhoso quando ele voltar. A voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Desde, vem, querida, é com você agora, em nome de Jesus, para ir para casa cedo, é para começar ainda, os irmãos, dar um bar, uma pizza, um negócio, sei lá o que, para casa, a comida começa, não é?